Amanhã, dia 9 de julho de 2025, será votada na especialidade, na Comissão de Constitucionalidade do Parlamento Português, as propostas do governo de Portugal para alterar a lei de nacionalidade e a lei de estrangeiros. E amanhã, será que já resolve tudo ou teremos próximos passos? Outra notícia que eu quero comentar com vocês é que um secretário das comunidades portuguesas vai chegar ao Brasil para visitar os consulados, para entender e colher relatórios e informações sobre os processos e serviços oferecidos pelos consulados de Portugal no Brasil. Será que agora os vistos vão ser aprovados mais rápidos? Será que ele vai atestar que as coisas não estão funcionando nada bem? Bom, isso a gente vai entender mais nesse vídeo. E outro ponto que eu queria destacar para vocês é que depois que foi feitas as propostas de mudança na lei de estrangeiros, hoje, o governo de Portugal se reuniu com o Conselho das Migrações para colher informações, colher ali notícias e opiniões sobre a imigração. Ou seja, primeiro propôs as mudanças para depois entender com quem entende do assunto. Bom, isso a gente também vai abordar nesse vídeo. Antes da gente entrar nesses tópicos, nesses assuntos, eu peço que vocês já deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem essas informações e esse vídeo com pessoas que você sabe que também querem morar legalmente em Portugal e precisam ficar por dentro disso. E, gente, eu preciso contar para vocês que agora nós temos um canal no WhatsApp de informações. Então, toda vez que a gente tem notícias novas, que postamos vídeos novos, a gente disponibiliza ali no canal para que vocês possam sempre estar por dentro de tudo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link desse canal e vocês podem lá se inscrever, é gratuito, e sempre estarem bem informados, sempre estarem ligados quando a gente tiver conteúdo e notícias relacionadas à imigração para que vocês possam sempre estar ligados. Então, se inscrevam lá e façam parte desse canal. Bom, meus amigos, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é que nessa terça-feira, na verdade, dia 8 de julho, foi feito um encontro entre o governo de Portugal, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o Conselho das Migrações, para entender sobre o cenário migratório para Portugal. E um ponto que gerou muitas dúvidas e muitas polêmicas e críticas ao governo foi que, primeiro, o governo tomou a decisão de restringir a imigração, propondo alterações sobre reagrupamento familiar, sobre visto de procura de trabalho, e não deu voz, não quis saber a opinião do Conselho das Migrações. É claro que o governo não precisa fazer isso para fazer alterações, mas é muito importante, se você vai tomar uma decisão tão importante, que você busque fundamentos com pessoas que fazem estudos, que têm dados relacionados à imigração, sobre os impactos da imigração no mercado de trabalho e na economia. Então, o governo foi muito criticado por tomar as decisões sem ouvir a opinião da economia, de quem faz parte da economia e dos conselhos das migrações. Então, depois de ter feito as propostas, aí marcou essa reunião e, de fato, a representante brasileira informou que fará essa reclamação diretamente ao ministro da Presidência. A gente não sabe quais serão os impactos que essa reunião vai ter na votação de amanhã na especialidade sobre as propostas. Mas a gente sabe que existem muitos setores da economia de Portugal, inclusive empregadores, que estão se manifestando que precisam dos imigrantes. Nós temos ali notícias de um ex-ministro da Economia que hoje faz parte do OCDE, falando que Portugal precisa de imigrantes, porque os imigrantes são ali uma mola propulsora na economia, fazem parte de uma engrenagem, contribuem muito para Portugal, com impostos, com mão de obra, para que o país possa crescer, a economia também. E pronto, a gente percebe que essa decisão do governo de Portugal é uma decisão política, que escolheram os imigrantes como a causa de problemas na habitação, problemas na saúde, problemas na economia, e os imigrantes foram o alvo escolhido para justificar essas falhas do mau governo. E a gente percebe que a economia mostra que Portugal precisa dos imigrantes. Então vai ser interessante entender quais serão as consequências na prática para a economia portuguesa dessas medidas. Então, hoje foi feita essa reunião, a gente vai entender se teve algum impacto, se vai ter algum impacto nas opiniões do governo ou não, amanhã na votação das mudanças que vão acontecer na especialidade. Sobre esse ponto, como eu falei para vocês, gente, existem 3 processos. Primeiro, a votação na generalidade, para ver se eles aceitam discutir isso no parlamento ou não, uma proposta da nacionalidade, uma proposta da mudança da lei de estrangeiros. Não houve a votação e foi encaminhado diretamente para a especialidade. Ou seja, vão discutir ponto a ponto cada um dos artigos daquela proposta de lei e também analisar propostas de outros partidos para que você possa restringir ainda mais ou flexibilizar ou retirar alguns pontos daquela proposta original. Isso vai acontecer amanhã, dia 9 de julho. Então, já depois, no dia seguinte útil, depois da decisão de descer a especialidade, já foi marcada para que seja discutido ponto a ponto. E como há um indício de
consenso entre o Chega e o governo de Portugal, é muito provável que amanhã eles já consigam resolver e realizar a votação na especialidade, para que depois isso volte ao parlamento, volte ao plenário, para que seja votada uma votação final global. Então é muito provável, de acordo com o interesse do governo, também do Chega, que hoje é o segundo maior bloco de representação no parlamento, é muito provável que ele chegue ainda até o dia 16, antes do recesso, a um consenso no legislativo para aprovar essas mudanças. Depois que for votado na especialidade, vai ter provavelmente um novo texto e a gente, quando tiver acesso, vai trazer detalhado para vocês o texto final que vai ser votado no plenário. Então, é muito provável que até o dia 16, que é quando o parlamento entra em recesso, que eles cheguem já na finalização e votação dessas mudanças na lei de estrangeiros e também na lei de nacionalidade, que a gente já falou, já explicou basicamente o que vai mudar em vídeos anteriores. Então você percebe que amanhã não vai ser o último passo, ainda precisa ser votado. Depois que for votado uma votação final, vai ser aprovado pelo parlamento e encaminhado para o presidente. O presidente vai analisar esses textos, ele pode aprovar, pode vetar, ou seja, pode negar, e também pode pedir uma revisão ao Tribunal Constitucional. Isso pode demorar até 20 dias, então a gente vai precisar entender quando o presidente vai sancionar. Depois que o presidente sancionar, no dia seguinte, que for publicado no Diário da República, vai entrar em vigor essas mudanças. Então é importante entender que existe ainda um trâmite legislativo. Se porventura, se por acaso, não é o que é provável que possa acontecer, se porventura não tiver sido resolvido amanhã na comissão da votação na especialidade, eles não conseguirem votar por algum motivo, aí pode ser que fique somente para setembro. Mas eu não acho que isso vai acontecer, tá, gente? Eu vejo muita gente falando que o governo recuou, que voltou atrás. Não é bem por aí. As propostas serão analisadas e votadas para que depois chegue na votação final. Outro tópico importante é que vai ser enviado um secretário das comissões portuguesas para que possam comparecer nos consulados de Portugal para entender, ter dados, informações sobre as aplicações de visto, sobre pedidos de nacionalidade, ter um relatório mesmo. Ele vai se dirigir ao Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro e também da Bahia para ter as informações, para entender como as coisas estão funcionando. A gente sabe que tem muita gente esperando vistos, que solicitaram vistos desde o ano passado e até agora não tiveram seus vistos aprovados nem negados. Então é muito urgente que o governo de Portugal possa dar atenção e ter pessoas para atender, processos funcionando entre VFS e consulado para responder os vistos. Muita gente teve seus vistos aprovados, a gente está recebendo uma enxurrada de vistos aprovados, mas ainda tem muitas pessoas aguardando há bastante tempo. E nada justifica um visto passar 6 meses para ser analisado. Então é muito importante que esse secretário consiga perceber e entender sobre os processos para melhorar essa aplicação dos vistos para Portugal. E, gente, eu queria conversar com vocês agora diretamente porque eu tenho recebido muitas mensagens preocupadas com as mudanças relacionadas à imigração para Portugal, pessoas com muita ansiedade se vai acontecer, se não vai, se ainda vai poder pedir o visto, se a sua profissão vai poder ser atendida ou não. E eu preciso trazer para vocês alguns pontos para que vocês possam ficar um pouco mais tranquilos e entender que isso não é o fim do mundo, isso não é o fim da imigração para Portugal, não é o fim da imigração em geral, tá? Então vamos lá, gente. Imigrar para um país não é um direito, é um benefício. Ou seja, você pede para que você possa morar nesse país. E os países, ora estão mais abertos à imigração, ora estão mais fechados, de acordo com o seu interesse, de acordo com o interesse dos seus cidadãos, né? Então é muito importante levar isso em consideração. E nesse momento, Portugal está adotando uma medida de restrição à imigração para diminuir esse fluxo migratório. Então, o visto de procura de trabalho vai deixar de existir? Não. Vai ser um visto que vai te exigir um melhor planejamento, que você tenha uma formação profissional, que você tenha uma graduação ou que você tenha um curso técnico, que você atenda às necessidades do país. A imigração para Portugal, ela existe antes do visto de procura de trabalho. E a gente também tem outras possibilidades de visto. Um visto para estudos, um visto de nômade digital, para quem é aposentado, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar de forma autônoma, para quem já tem uma empresa que quer contar com teus serviços. Existem outras possibilidades e a imigração para Portugal não vai acabar. Agora, vai ser necessário que a gente tenha mais planejamento, que a gente tenha mais orientação para que possa continuar utilizando Portugal como uma forma de você imigrar, de você morar num país que te ofereça condições de vida melhor que no Brasil.
E, gente, eu preciso ser muito sincero para vocês. O direito além das fronteiras é um instrumento que te ajuda a viver os teus sonhos fora do Brasil, de ter novas possibilidades. Então, Portugal hoje ainda vai ser um caminho para o imigrante brasileiro porque existe uma conexão em relação à cultura, à língua. Então, Portugal sempre vai ser uma rota de imigração para o imigrante brasileiro. Mas a gente sempre vai estar atento para acompanhar se tiverem outras possibilidades, outros países, outros vistos, outras possibilidades para que você possa viver o teu sonho de morar fora do Brasil com a tua família, gente. Então fiquem tranquilos. A partir da próxima semana, a gente já vai trazer vídeos mostrando para vocês outras possibilidades de visto que também podem te atender. O visto de trabalho pode ser uma excelente opção, as pessoas não estão abrindo ali a visão para esse tipo de visto. Enfim, existem algumas possibilidades, a imigração para Portugal não vai acabar e a gente sempre vai estar trazendo para vocês conteúdos que vão te ajudar a fazer isso da forma segura, meus amigos. Então, eu vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem o like de vocês e estejam atentos. A gente tem uma consultoria completa que pode te ajudar a entender o que faz mais sentido no teu caso em específico, que você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe. É o primeiro link aqui da descrição para que a gente possa te ajudar a fazer tudo da forma legal, com previsibilidade e com segurança para você imigrar legalmente para Portugal. Além disso, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem um canal no WhatsApp para te trazer informações que vão te municiar, para que vocês estejam por dentro do cenário político e migratório para Portugal. Então eu vou deixar o link na descrição também desse canal no WhatsApp para que vocês possam fazer parte. Eu quero novamente agradecer a atenção de vocês, pedir que vocês deixem um like. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, te ajudou a entender os próximos passos, entender sobre as notícias dessa semana sobre Portugal, comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. E claro, eu já estou esperando vocês no próximo conteúdo. Até mais!